Irmãos, nesta noite santa, em que celebramos a vitória da vida sobre a morte, acendemos o círio pascal, sinal luminoso de Cristo ressuscitado, luz do mundo que dissipa todas as trevas. Este ano, porém, este sinal ganha para nós um significado ainda mais profundo. Vivemos o ano jubilar franciscano, tempo de graça e renovação em que somos convidados a redescobrir a simplicidade do Evangelho e o amor ardente de Deus por toda a criação. Por isso, o círio que hoje contemplamos foi enriquecido como um símbolo muito especial, o tal sinal de salvação e de bênção, tão querido de São Francisco de Assis, e nele representado o próprio São Francisco, unido a Cristo na cruz. Um sinal que nos recorda que não há verdadeira luz sem entrega, nem ressurreição sem cruz. Tal como São Francisco, também nós somos chamados a configurar a nossa vida com Cristo, deixando que o amor crucificado ilumine as nossas sombras e transforme o nosso coração. Ao acendermos este círio, deixamos que esta luz entre nas nossas vidas, que ela reacenda a fé, fortaleça a esperança e nos impulsione a viver com alegria o Evangelho, como irmãos, na simplicidade, na paz e no bem. Acolhamos, então, com fé e alegria, a luz de Cristo ressuscitado. Exulta de alegria a multidão dos anjos, exultem as assembleias celestes, ressoem hinos de glória, para anunciar o triunfo de tão grande Rei.
Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade, porque a luz de Cristo, Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja, nossa Mãe, adornada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz os louvores de Deus invisível, Pai onipotente, e de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída, e com o seu sangue precioso apagou a condenação do antigo pecado. Celebramos hoje as festas da Páscoa, em que é imolado o verdadeiro Cordeiro, cujo sangue consagra as portas dos fiéis. Esta é a noite em que libertastes do cativeiro do Egito os filhos de Israel, nossos pais, e os fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho. Esta é a noite em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado. Esta é a noite que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo aqueles que hoje por toda a terra creem em Cristo. Noite que os restituiu a graça e os reúne na comunhão dos santos. Esta é a noite em que Cristo, quebrando as cadeias da morte, se levanta vitorioso do túmulo. Oh, admirável condescendência da vossa graça, oh, incomparável predileção do vosso amor, para resgatar o escravo, entregastes o filho, ó necessário pecado de Adão, que foi destruído pela morte de Cristo. Ó ditosa culpa, que nos mereceu tão grande Redentor. Esta noite santa, afugenta os crimes, lava as culpas, restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes. Ó noite ditosa, em que o céu se une à terra,
em que o homem se encontra com Deus. Nesta noite da graça, aceitai, Pai Santo, este sacrifício vespertino de louvor, que na solene oblação deste sírio, pelas mãos dos seus ministros, vos apresenta a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que este sírio consagrado ao vosso nome arde incessantemente para dissipar as trevas da noite, e subindo para vós como suave perfume, junto à sua claridade as estrelas do céu, que ele brilha ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o gênero humano com a luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Agora, vamos sentar-nos para ouvir a palavra de Deus. Mas antes, vamos ouvir uma munição. Irmãos caríssimos, depois de iniciarmos solenemente esta vigília, ouçamos agora, de coração tranquilo, a palavra de Deus. Meditemos como Deus, outrora, salvou o seu povo e como, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos para que Deus realize esta obra pascal de salvação e seja consumada a redenção do mundo. Depois de cada leitura, tem o salmo respectivo e depois tem uma munição antes da outra leitura. Por isso, já estou dizendo que é para os leitores não andarem de Ferrari por aqui. É para meditar na palavra de Deus. Por isso as munições são importantes. Podem apagar as velas, é isso. Mas não se esqueçam de manter a vela acesa da fé. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Deus abençoou-os dizendo: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera. E, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado. Palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro da sua boca os adornou. Foi ele quem juntou as águas do mar e distribuiu pela terra os oceanos. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem e de modo mais admirável o redimistes. Dai-nos a graça de resistir às seduções do pecado, com sabedoria do Espírito, para merecermos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias disse o Senhor a Moisés: Por que estás a bradar por mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha. E tu, ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça o coração dos egípcios, que hão de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que eu sou o Senhor quando eu manifestar a minha glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. O anjo de Deus que seguia à frente do acampamento de Israel deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os precedia veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado e do outro iluminava a noite, de modo que durante a noite não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fustigou o mar durante a noite com um forte vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os egípcios que foram atrás deles, todos os cavalos do faraó, os seus carros e cavaleiros, os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou-se nele a confusão. Bloqueou as rodas dos carros que só dificilmente conseguiam avançar. Então os egípcios disseram: Fujamos dos israelitas,
que o Senhor combate por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao romper da manhã, o mar retomou ao seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua direção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou, mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou nele e em seu servo Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. Palavra do Senhor. Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força e minha proteção, a Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exulto. Ele é o Deus do meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro omnipotente, é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Os seus melhores combatentes afogaram-se no Mar Vermelho, foram engolidos pelas ondas, caíram como pedras no abismo. A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força. A vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa montanha, na morada segura que fizeste, Senhor, no santuário que vossas mãos construíram. O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Cantemos ao Senhor, que se vestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Oremos. Também em nossos dias, Senhor, vemos brilhar as vossas antigas maravilhas.
Se outrora manifestastes o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, hoje assegurais a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer pela água do batismo. Fazei que todos os povos da terra se tornem filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, mancharam-na com o seu proceder e as suas obras. Fiz-lhe então sentir a minha indignação, por causa do sangue que haviam derramado no país e dos ídolos com que o tinham profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre os outros povos, julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras. Em todas as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, e por isso se dizia a eles: são o povo do Senhor. Tiveram de deixar a sua terra. Quis então salvar a honra do meu santo nome, que a casa de Israel profanara entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diz a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não faço isto por causa de vós, israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E as nações reconhecerão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando seus olhos eu manifestar a minha santidade a vosso respeito. Então retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós água pura, e ficareis limpos de todas as imundícies. Eu purificar-vos-ei de todos os falsos deuses. Dar-vos-ei um coração novo, e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós o meu espírito, e farei que vivais segundo os meus preceitos. Que observeis e ponhais em prática as minhas leis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor, entre as vozes de louvor e de alegria da multidão em festa. Enviai a vossa luz e verdade, sejam elas o meu guia e me conduzam à vossa montanha santa e ao vosso santuário. E eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha alegria. Ao som da cítara vos louvarei, Senhor meu Deus. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, poder imutável e luz sem ocaso, olhai com bondade para a vossa Igreja, sacramento da nova aliança, e confirmai na paz, segundo os vossos desígnios eternos, a obra da salvação humana, para que todo o mundo veja e reconheça como o abismo se levanta, o envelhecido se renova e tudo volta à sua integridade original. Por meio daquele que é o princípio de todas as coisas, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vão ser acendidas as velas do altar e vai-se cantar o Glória. Glória a Deus na imensidão e paz na terra, amém ao Senhor. Glória a Deus na imensidão e paz na terra, amém ao Senhor.
paz na terra, ó Mãe Nossa Irmã. Nesta vigília pascal, tínhamos presentes as seguintes intenções: por alma de Agostinho Pedro de Jesus, por alma de Maria Vossa de Abreu, do sítio do Pomar, pelas almas da Serra d'Água, por alma de António Pestana Camacho, no 20º aniversário do seu falecimento. Oremos. Deus de infinita bondade, que façais resplandecer nesta sacratíssima noite, com a glória da ressurreição do Senhor, renovai na vossa Igreja o espírito da adopção filial, para que, renovados no corpo e na alma, nos entreguemos plenamente ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora vamos sentar para ouvir a epístola, a carta. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo por morte semelhante à sua, também o estaremos pela sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer, a morte já não tem domínio sobre ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, Dai graças a Deus, ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel,
é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhas medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vim de ver o lugar onde jazia. E de depressa disser aos discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria. E correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: Não temais, e de avisar aos meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da salvação. Queridos irmãos, esta noite é a noite mais santa de todas as noites. É a noite em que a Igreja vigia, escuta, recorda e finalmente proclama com alegria: Cristo ressuscitou, aleluia! Repitamos todos: Cristo ressuscitou, aleluia! Ainda não estou convencido.
Cristo ressuscitou, aleluia. Mais forte, Cristo ressuscitou, aleluia. Tudo começou no escuro. Na primeira leitura, contemplamos o início de tudo. Deus criou o universo com amor, ordem e beleza. Faça-se a luz. E a luz venceu as trevas. Cada criatura nasce da sua palavra. E o ser humano é criado à sua imagem. Tudo era bom. A criação é um dom. É a expressão do amor de Deus. Mas sabemos que esta harmonia foi ferida pelo pecado. E desde então, Deus inicia uma longa história de salvação. Porque não nos quer na escuridão, mas na vida. Na travessia do Mar Vermelho, na segunda leitura, vimos um povo escravo tornar-se livre. Deus abre um caminho onde parecia não haver saída. Aquilo que era a morte, o mar, torna-se a passagem para a vida. Esta passagem é uma figura do nosso batismo. Atravessamos as águas e deixamos para trás a escravidão do pecado. A salvação é isto. É passagem, libertação, transformação. Depois, ouvimos a profecia do profeta Ezequiel, quase que ouvíamos 2 vezes. Traz-nos uma promessa extraordinária. Dar-vos-ei um coração novo. Derramarei sobre vós água pura. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias da nossa vida. Quer transformar-nos por dentro. Quer tirar de nós o coração de pedra e dar-nos um coração vivo, capaz de amar. Mesmo quando caímos, mesmo quando falhamos, Deus não desiste. Promete renovar-nos, dar-nos o seu Espírito e faz-nos renascer. E chegamos à epístola do apóstolo São Paulo, onde tudo se torna claro. Fomos sepultados com Cristo na morte, para vivermos uma vida nova. Pelo batismo, fomos mergulhados em Cristo. Morremos com Ele para o pecado, para ressuscitar com Ele para a vida nova. Cristo venceu a morte e garante-nos a vitória se permanecermos unidos a Ele. E finalmente, o Evangelho. As mulheres vão ao sepulcro, ainda na escuridão, ainda com medo, ainda sem esperança. E encontram o inesperado. O túmulo está vazio. O anjo diz: não tenhas medo. Ele não está aqui. Ressuscitou. E depois acontece o mais belo. Jesus vem ao encontro delas. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer teoria, há um encontro. O ressuscitado aproxima-se, fala, consola e envia. Irmãos, esta é a nossa fé. Não seguimos uma ideia, seguimos uma pessoa viva. Hoje, nesta noite santa, celebramos uma nova criação. A mesma luz do princípio do mundo brilha agora na ressurreição de Cristo. Deus recria-nos, renova-nos, levanta-nos. E Deus diz-nos 3 coisas muito concretas. Primeira, Deus cria sempre a luz na nossa vida. Mesmo que haja escuridão, pecado ou confusão, Deus continua a dizer-nos: faça-se a luz. Segundo, Deus abre caminhos onde parece não haver saída. Como no Mar Vermelho, Ele transforma o impossível em libertação. Terceiro, Deus quer dar-nos
um coração novo. Não apenas melhorar a nossa vida, mas renová-la profundamente. E termino com um desafio muito concreto. Esta Páscoa não pode ser apenas uma celebração bonita. Tem de ser uma decisão. Deixar morrer o homem velho. Abandonar o pecado. Se amamos a Deus, como dissemos que amamos, temos que evitar o pecado. E começar uma vida nova em Cristo. Porque Cristo ressuscitou. Mas a pergunta é, eu quero ressuscitar com Ele? Deixar tudo como antes? Que esta noite mude o nosso coração. Que esta noite reacenda a nossa fé. Que esta noite nos faça viver como homens e mulheres novos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Repitamos todos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Agora vamos proceder à bênção da água batismal. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água, que vai ser espargida sobre nós para a memória do nosso batismo, e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, estais connosco, assisti ao vosso povo que, em vigília, nesta sacratíssima noite, ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento da misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós a proclamastes sinal da nova aliança que quiseste estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça viver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos. Batizados na Páscoa de Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Deixa sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo.
para que todos, sepultados com Cristo na sua morte, pelo batismo, com ele ressuscitem para a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos renovar as nossas promessas do batismo. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e as suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás? Sim. E a todas as suas obras? Sim. E a todas as suas seduções? Sim. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim.
Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos perdoou todos os nossos pecados, nos guarde com a sua graça em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Agora vamos fazer a oração dos fiéis. Irmãos caríssimos, nesta noite sacratíssima, imploremos de Deus Pai Todo-Poderoso que a Páscoa de seu Filho unigênito dê ao mundo inteiro a verdadeira alegria e salvação. Dizendo: Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo Nosso Senhor, que pela sua ressurreição alegra a Santa Igreja, para que abençoe os pastores e os fiéis, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo Nosso Senhor, que pela sua ressurreição venceu o mal, para que dê a paz ao mundo inteiro, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo Nosso Senhor, que pela sua ressurreição nos trouxe a vida, para que alivie os doentes e todos os que sofrem, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. A Cristo Nosso Senhor, que pela sua ressurreição dissipa as trevas, para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial da Serra d'Água, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Ó Deus, que nos façais renascer para a vida eterna, pela ressurreição de Jesus Cristo, realizai em plenitude o mistério da vossa bondade e dignai-vos ouvir as nossas orações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Agora vamos à quarta parte, que é a liturgia eucarística. Podeis sentar-vos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor de Deus nosso. Aceitai, Senhor, com estas ofrendas, as orações dos vossos fiéis, e fazei que o sacrifício inaugurado no mistério pascal, por vossa graça, nos sirva de remédio para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, nesta noite, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, insultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus estão, e a terra, a tua glória, Hosanna, 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 nos céus, Hosanna, 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 nos céus. Bendito Pai, em nome do Senhor, céu, Hosanna, 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 Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos-la oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Nuno, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias e livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como um sacrifício espiritual perfeito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graça, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos. Dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façai isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora o Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos, da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado. O pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos a aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, alcancemos as plenitudes das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, de forma particular, as intenções desta Eucaristia, que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Bernabé e todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhe dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Recemos juntos esta oração pela paz. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois livres, pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus, que fez de todos nós, seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor. Amém.
Oremos. Infundi em nós, Senhor, o vosso espírito de caridade, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciastes com os sacramentos pascais, por Cristo nosso Senhor. Irmãos, antes de terminarmos esta celebração, quero deixar uma palavra de sincero agradecimento a todos. A nossa comunidade mostrou, mais uma vez, uma grande generosidade. Foram agregados 850 euros que permitirão a aquisição de 2 esculturas. Bom, uma. Depois, certamente vai ser preciso mais. Mas depois, ao devido tempo, vou pedir outra vez. Em madeira, enriquecendo a nossa igreja e o nosso espaço de oração. Além disso, na renúncia quaresmal, conseguimos reunir 950 euros, que serão destinados a ajudar as vítimas da catástrofe que afetou o nosso país. É um gesto concreto de caridade que nos une aos que mais sofrem. A todos, o meu muito obrigado. Este é o rosto da Igreja viva, que reza, que celebra, mas também que partilha e cuida. Que Deus recompense a vossa generosidade. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Nesta noite solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e a sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Ui, agora já se esqueceram de responder. Digam amém outra vez. Amém. Agora sim. Deus, que pela ressurreição de seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Amém. E a vós, que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria as festas da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.